Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Continuando no tema Ao que vencer, as 7 igrejas da Ásia, hoje chegamos à última carta, a igreja de Laodiceia. Então a nossa leitura diária se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. A palavra nos diz: Escreve ao anjo a igreja que está em Laodiceia. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E te unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todo quantos amo. Seis, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, como estamos hoje começando a carta à igreja de Laodiceia, vamos saber um pouco mais sobre esta igreja. Laodiceia era uma cidade importante, localizada a 160 quilômetros de Éfeso e 80 quilômetros de Filadélfia. Ficava localizado em um local em que várias rotas importantes se encontravam. Era um centro bancário naquela época. Como ela concentrava muitos recursos econômicos, isso deixava ela em posição privilegiada, não somente pela sua economia, mas também por ser politicamente e socialmente muito notória. Nela havia não somente a concentração financeira, política, mas também uma indústria forte, manufatureira de lã. Esta cidade, Laodiceia, produzia tapetes, capas, que traziam destaque para a cidade. A lã que produzia era preta, lustrosa e de excelente qualidade, que proporcionava produtos de qualidade e beleza. Por volta do ano de 70 da nossa era, Laodiceia sofreu um terremoto que destruiu por completo, mas foi recuperada com recursos próprios, financiados pelos seus bancos. E eles se orgulhavam de usarem esses recursos internos e não usar nada do império, que classifica como cidade rica, autônoma, abastada, forte e independente. A igreja de Laodiceia também era abastada e rica, mas por Jesus foi considerada pobre, miserável, nua e cega. Outra curiosidade, irmãos, da igreja de Laodiceia, que nós vamos ver falando sobre isso no versículo 15 e 16, quando Jesus fala que ela não é nem quente nem fria, mas ela era morna, e por ser morna seria vomitada. Laodiceia, irmãos, tinha sobre ela, por causa dos vulcões, águas termais, águas quentes, que eram muito usadas para banhos medicinais. E ela também tinha do outro lado da cidade uma água cristalina e fria, que servia para beber, para matar a sede e para que a população daquela cidade bebesse água. E estas duas águas, essas duas fontes se encontravam no meio da cidade e se tornava morna. E aqueles que tomavam quando havia o encontro das águas acabam sofrendo de vômitos e fortes dores no estômago. É por isso que Jesus usa essa expressão, porque eles conheciam muito bem do que Jesus estava falando. Jesus, irmãos, inicia esta carta falando 3 coisas. Quando ele se apresenta ao anjo da igreja, ele diz: Sou eu, o Amém, a fiel testemunha e o princípio da criação de Deus. Quando ele diz, irmãos, eu sou o Amém,
Ele diz como se ele dissesse: olha, caso encerrado, ponto final. Que assim seria, pois Jesus estava do lado de fora. Quando ele diz que ele é a fiel testemunha e verdadeira, porque com ele não há enganos, ele é o portador da verdade absoluta, e sua justiça é fielmente justa, e a determinação da verdade. E quando ele cita o último princípio da criação de Deus, Jesus pôde recriar outra vez, isto é, recuperar a igreja, fazê-la novamente, assim como o vaso que estava na mão do oleiro, descrito em Jeremias, ele se quebrou e o oleiro refaz. Jesus pode refazer a sua igreja, porque ele é o princípio da criação de Deus. No versículo 15 ele já começa dizendo: eu conheço as tuas obras. Jesus, irmãos, não importa se a igreja é fiel ou infiel, fria, quente ou morna, ele está atento a todos os passos da sua igreja. Ele vê a tudo. Paulo escreveu uma carta para a igreja de Filipenses, mas não conta na Bíblia essa carta. Ver em Colossenses 14, versículo 16. Jesus estava sofrendo com a igreja de Laodiceia porque não ocupava o principal lugar dentro dela. E pior que não era um povo desviado, mas não era um povo que tinha Jesus em primeiro lugar. Era um povo que frequentava a igreja, cantavam hinos, louvores, liam a Bíblia, mas eram como fariseus. Honravam Jesus com os lábios, mas negavam com suas obras. Você pode ver em Marcos capítulo 7, versículo 6 e Isaías 29, versículo 13. Além disso, eram ricos, não tinham necessidade de oração e consagração, então não oravam e não se consagravam, mas frequentavam a igreja. Não era uma igreja que tinha um pecado tão grave. Afinal, Jesus não cita nenhuma coisa, mas Jesus não era o alvo principal daquela igreja. Eles se achavam, irmãos, autossuficientes. Entre eles, a palavra não era digerida, não degustavam a palavra do Senhor. E não achava guarida, não tinha repercussão, portanto não viviam a palavra. A igreja não tem falsas doutrinas, não possuía nicolaítas nem tribulações de Esmina, mas também não tem o primeiro amor, não é fiel, não consulta o Senhor e ela se acha por si só, completa e abastada. A expressão, irmãos, vomitar-te-ei da minha boca pode ser pesado, pode parecer pesado, mas como já explicamos no começo, havia aquelas águas mornas no meio da cidade e quem tomava, ingeria, causava náuseas e vômitos. Então eles entendiam. Jesus comparava a igreja a essa fonte de água que causavam náuseas. Jesus, irmãos, quando ele não está do lado de dentro de uma igreja, é isso que acontece. Jesus é quem traz o perfume da igreja. Jesus é quem traz o valor para a igreja. Mas lá em Laodiceia, ele estava do lado de fora. No versículo 17, irmãos, ele diz: pois sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Era um engano, porque eles confiavam na sua riqueza material. Eles achavam que estavam com tudo, que estavam completos sem ter falta de nada. Mas, irmãos, só em Jesus podemos ser completos. Só em Jesus vamos ser preenchidos totalmente. De que vale ganhar o mundo todo, que é efêmero, que atrai, irmãos, o pouco que você tem atrai ladrões, atrai violência. De que vale ganhar tudo isso, a fama do mundo, e perder a alma. Mateus capítulo 16, versículo 26 nos diz que: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Os bens materiais, irmãos, deste mundo não interessam a Deus. Não compram a Deus nem a salvação. Não tem como trocar coisas deste mundo pela nossa alma. Nossa redenção teve um preço muito alto, tão alto que custou o sangue de Jesus.
Não há como pudéssemos pagar, irmãos, nem todas as riquezas do mundo, nem tudo que há de belo no mundo pagaria, mas só o sangue purificado de Jesus pode pagar as nossas dívidas. No versículo 18 diz: aconselho-te que de mim compre ouro refinado, compre vestiduras brancas e compre colírio para ungir os teus olhos. Os crentes de Laodiceia, irmãos, entendiam ou deveriam entender bem esta linguagem. Com respeito ao ouro refinado, a igreja tinha riquezas e orgulho de ser próspera, mas não tinha Jesus. Não foi com prata nem com ouro e coisas corruptíveis que fomos comprados, mas pelo sangue verdadeiro de Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, confirma, dizendo: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Com respeito às roupas, irmãos, que seriam as vestiduras, lembrar que em Laodiceia havia uma indústria famosa de lã e produzia produtos de beleza e qualidade, mas aquelas roupas fabricadas ali por eles, embora de boa qualidade, caras e bonitas, não era capaz de cobrir as suas vergonhas na presença de Deus. Era necessário adquirir vestiduras brancas, mas só do Senhor, porque somente Ele tem essas vestiduras. Sobre o colírio, também está relacionado com o dia a dia de Laodiceia. Havia uma escola de medicina lá, que fabricava um colírio famoso, que era exportado para outros lugares, e o povo do mundo todo, naquela época, ouvia falar do colírio de Laodiceia como boa e eficiente. A todos que tinham problema nos olhos tinham esse colírio por esperança. Mas esse colírio, irmãos, não era capaz de curar a cegueira daquele pastor e daquela igreja. Embora tivesse eficiência reconhecida em todo o mundo, somente Jesus pode ungir os nossos olhos para começarmos a ver. É um colírio que não se unge. Um colírio são gotas, irmãos, que se coloca nos olhos. Mas o colírio de Jesus é unção e não gotas. A razão da expressão colírio é para se usar o colírio necessário para erguer os olhos para cima e com esse gesto enxergar o céu, e se faz necessário caminhar para ele. Sem visão, irmãos, não conhecemos o caminho. Sem visão não sabemos para onde andar. Por isso é necessário que se veja. Versículo 19. O Senhor fala para eles o porquê daquela palavra. Jesus se comporta, irmãos, como um bom pai, um irmão mais velho, mas muito zeloso, a fim de conduzir todos para um caminho, o caminho do seu amor e do seu cuidado. Jesus ama muito a sua igreja e está atento a ela, irmãos. A tribulação e às vezes um recurso que Deus usa para nos aproximarmos dele. Vamos ter os ouvidos atentos, pois o povo do Senhor é um povo zeloso e especial. Jesus convida ao arrependimento, a arma eficaz que nos permite retornar para Deus. E ele diz mais: eis que estou à porta e bato. Jesus se achava, irmãos, do lado de fora da igreja de Laodiceia. E ele estava a entrar, mas ele não iria invadir. É por isso que ele está batendo a porta à espera que alguém o ouça. Jesus tem respeito profundo pela nossa maneira de viver, pela nossa escolha. Ele não invade um território, nem nos toma a força para si, como também não arromba portas para entrar. Ele prossegue batendo na porta até alguém ouvir a sua voz. E aí, irmãos, ele diz: se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Comer junto, irmãos, é um indicativo de intimidade. É isso que Jesus faz. Entra e ceia juntamente com o dono da casa. Laodiceia insistia em deixá-lo do lado de fora. Não ouviam a sua voz. Mas, ao vencedor, irmãos, Jesus oferece
um trono. Não poderia ser diferente. Alguém, uma igreja tão rica, com pensamentos tão refinados, Jesus vai com o que eles conheciam, um trono. É muito privilégio para o vencedor, irmão, sentar em um trono, mas não um trono qualquer, é no trono de Jesus. Vale a pena ouvir a voz de Jesus e se arrepender, pois aquele que, além de lhe dar a vida eterna, teremos o privilégio de se assentar com ele no seu trono. Irmãos, essa foi a igreja de Laodiceia, uma igreja rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Numa cidade que fabricava roupas, que exportava, que fabricava remédio para os olhos, mas estava cega e nu. Sem Jesus, irmãos, nós somos incompletos. Sem Jesus, quando chegarmos, irmãos, diante de Deus, se não estivermos à marca dele, não há nada neste mundo que podemos oferecer pela nossa alma. Então, medite. Os crentes de Laodiceia, eles não eram desviados, irmãos. Eles estavam na igreja, frequentavam os cultos, oravam, liam a Bíblia, mas não estavam com Cristo no coração. Mas hoje nós somos chamados por Jesus ao arrependimento, a comprar dele ouro purificado, vestiduras brancas e deixar a unção dele, o colírio dele sobre os nossos olhos. Esta foi a carta de Laodiceia. Estamos encerrando hoje o tema O que Vencer, as 7 igrejas da Ásia. No nosso canal, irmãos, temos todos os vídeos das demais igrejas. Então, que o Senhor te abençoe. Amanhã só estaremos fazendo um pequeno resumo das 7 cartas e a partir de semana que vem teremos novidades na nossa leitura diária. Então, agora após assistir, irmãos, tire uns minutos de oração, medite sobre a sua vida, olhe as suas atitudes, veja se Jesus não está do lado de fora batendo a porta. Se ele estiver, convide-o para entrar. Se ele estiver do lado de dentro já, ceie com ele. Tenha um momento de intimidade com Jesus. Que Deus te abençoe. Podendo, compartilhe este vídeo e até a nossa próxima leitura diária. Obrigado, fique com Deus. Amém.